Olá pessoal, eu sou o Lucas, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast Imersão Maranata. Estamos aqui reunidos com convidados especiais para estar tratando de assuntos importantíssimos para a obra do Senhor. Está aqui conosco o Leandro, o Gabriel Prestes, o Gabriel Córdova, que nos dão a honra como nossos convidados iniciais. Já quero aqui agradecer no nome do Grupo Imersão Maranata. Muito obrigado, Deus os abençoe. Deixo aqui dito aos nossos ouvintes, o nosso público, que não houve nenhuma resistência, foi tudo tranquilo, a gente teve contato direto. Então, para nós é uma honra receber vocês aqui. E como muito bem disse, como muito bem foi dito, o nosso objetivo é conversar, é trocar uma ideia sobre assuntos importantíssimos da obra do Senhor. Estamos com os nossos convidados aqui, o tema abordado vai ser o jovem cristão e a política, mas no primeiro momento nós queremos conhecer vocês, não é, Leandro? Isso mesmo, me chamo Leandro, né? Prazer estar com vocês nesse primeiro episódio. Faço as minhas palavras do Lucas, né? Agradeço ao Gabriel Córdova, ao Gabriel Prestes, por estarem conosco, né? Ter aceitado esse projeto, né? Essa loucura. Mas, como já foi falado, o objetivo é levar conteúdos interessantes, conteúdos que vão mudar vidas, né? Que vão abrir mentes. E também queremos conhecer um pouco mais de vocês, né? Conhecer a experiência de vocês, como vocês chegaram, onde vocês estão, qual foi o primeiro momento que vocês entenderam que era esse o legado de vocês, né? E, aproveitando esse momento, já queremos conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Começar com o Gabriel Córdova, né? Se quiser se apresentar e contar um pouco mais de você, como você iniciou. Lucas, Leandro, prazer estar com vocês aqui, junto com o Prestes, meu amigo. É uma alegria, né, por estar participando deste primeiro episódio, né, do Imersão Maranata. Eu acredito que tudo que a gente faz na vida tem um propósito, e eu não tenho dúvidas que isso que vocês estão fazendo tem um propósito definido por Deus, e muitas pessoas vão ser alcançadas através, né, desse podcast, que será uma bênção para a nossa cidade, para a nossa igreja. Isso é muito legal. Então, parabéns pela ideia, pela iniciativa, e é bom estar aqui, né, estreando o podcast. A gente está podendo conversar um pouquinho de tudo isso, né, que foi falado, da política, né, da vida cristã, enfim, de estar envolvido nisso. Bom, eu iniciei minha caminhada política com uma missão de Deus. Eu digo sempre que foi uma voz de Deus para mim. Começou lá na igreja de Santa Clara, inclusive, num culto. Eu fui convidado para cantar lá, e aí em um determinado momento, que eu não lembro quem que era o pregador, era de Florianópolis, era um culto de jovens. Tu era o líder, não era? Era eu o Lucas? líder. O Lucas era o líder, me convidou para cantar, corajoso, vocês né? para cantar acabando. Foi uma benção. Foi uma Foi uma coragem. benção. E aí, naquele culto, no domingo à noite, aquele pregador, que eu não lembro quem que era, me chamou lá na frente e falou que Deus tinha um chamado para mim na questão de governar. E eu nunca me esqueci daquilo, né? Você foi chamado para governar. Eu vou te levar muito nessa cidade, no estado e no Brasil. E ali começou uma caminhada. Eu confesso que eu não queria ser político, apesar de que o sangue puxa, né? O vô Vidal foi vereador em Lages, o Madruguinha foi 4 vezes vereador aqui em Lages, então tem uma caminhada política da família ali, vocês sabem. Eu sempre fui o mais que gostava de política, sempre queria estar junto, envolvido com o vô, participando junto. E a gente começou a partir dali uma caminhada. Entendia que, apesar de que eu não queria me envolver, eu gostava demais, mas eu queria seguir uma carreira na engenharia, porque eu me formei em engenharia civil, estava começando na época a faculdade, mas Deus tem os seus planos, seus projetos, né, os seus propósitos, e a partir dali foram uma sequência de confirmações de Deus, e não foi uma nem duas, confesso para vocês, foram várias vezes que Deus falou comigo com relação à questão política. Eu nunca me esqueço, né, num congresso de jovens, ali no Santa Catarina, eu estava sentado no banco, eu era jovem do congresso, e o pregador lá de Camboriú, né, ele olha para mim, me aponta o dedo e fala assim: eu tenho um chamado contigo e você vai governar. E eu entendo que governar é isso, é você administrar a cidade, é você ajudar a cuidar da cidade, né, cuidar do dinheiro do povo. Já é bíblico isso de muito tempo. E ali começou a nossa caminhada. Eu decidi que seria candidato a vereador a primeira vez, um desafio imenso. Na verdade, é muito difícil se eleger vereador, não é fácil, né, dentre 220, 230 candidatos, só 16 se elegem. Então é uma caminhada muito difícil. Mas eu acredito que com a vontade de Deus, com a nossa vocação, né, com a permissão de Deus, a gente conseguiu a primeira vez, o 8º mais votado, 1.318 votos.
fizemos uma caminhada, um trabalho, se reelegemos, graças a Deus e ao povo que nos assiste, você que está nos assistindo, eu sou muito grato a você que nos deu a oportunidade de chegar aí à marca de 2.060 votos, né? E a gente continua nessa caminhada. Então, a gente está firme, né? E Cheio de fé. que foi na primeira candidatura, né? Que você lançou. Na primeira você eleição. já conseguiu se eleger. É muito difícil, né, Lucas? Porque você vê assim, a gente vê históricos de políticos aqui em Lages que injetam aí muitos recursos para poder se eleger, né? Mas é muito mesmo, né? Eu não digo nem na compra de votos, não é isso, né? Mas recursos na estrutura da campanha e às vezes não consegue se eleger. E, né, foi de Deus mesmo. Eu entendo que foi de Deus, sim, porque a gente tinha uma equipe pequena, as pessoas foram se ajudando, os irmãos foram, né, nos ajudando e, enfim, deu certo. Amém. Podemos dizer que foi um milagre, foi uma bênção. Foi um dada por milagre, Deus. foi uma bênção de Deus. Eu glorifico a Deus todos os dias, né? Por isso, né, por ele nos dar essa oportunidade de estar na Câmara hoje. Estive fazendo um trabalho no Poder Executivo, fui secretário municipal, né? Me orgulho muito disso, porque a gente fez um trabalho honrado ali. Podemos, com nossa equipe, o Prestes me ajudou em toda essa caminhada desde o zero. O Prestes, o Matheus, que está aqui me acompanhando. A gente fez uma caminhada e sempre com o objetivo de poder ajudar pessoas, né? Como é bom a gente chegar no final das contas e a gente ver que o resultado, né, para as pessoas é positivo. Quando uma pessoa te agradece. Ontem eu fui no culto ainda, Lucas, daí o irmão me agradeceu, ele me olhou e aí lá no coral ele me olhou, chorou e me abraçou, né, Prestes? E me agradeceu porque uma ação nossa ajudou ele, né? Mudou a vida dele, na verdade. Então a gente fica muito feliz com isso. E no final das contas é tudo sobre pessoas, né? É verdade. Essa é a premissa do evangelho, é o que se espera de um cristão. Não é verdade? Prestes, agora fale um pouco sobre você. Se Lucas apresente. Leandro, é um prazer estar aqui com vocês, né, participando do primeiro Imersão Maranata. Tenho certeza que esse projeto vai crescer, como o Gabriel já falou, e a gente vai ter o privilégio de ter sido os primeiros convidados, né? Tá aqui com o Gabriel, meu irmão que a vida me deu, né, meu amigo. Comecei no serviço público em 2017, com 17 anos, sendo estagiário na assistência social. Né, uma experiência muito bacana, porque comecei ali a ter contato com o público, atendimento ao público, né, comecei a, como dizem, né, todo mundo trabalha no serviço público, sai um pouco da bolha, então ver situações de outras pessoas, ver situações que talvez não estavam no meu cotidiano, né, e isso começou a me preparar e com o passar dos anos, né, chegou em 2020, o Gabriel se tornou candidato, a gente teve uma conversa, né, para mim trabalhar no marketing do Gabriel. Eu fiquei meio assim, porque nunca tinha lidado com política, não sabia quem que era candidato, não sabia nada. Grande desafio. Mas juntos a gente iniciou esse desafio, como o Gabriel falou, com uma equipe pequena, né? Contra todas as probabilidades, muita gente chegava e falava, ó, o Gabriel, acho que tá saindo só pra fazer um teste, né? Tá saindo só pra... E Deus honrou, né? Do Gabriel a gente sabe que quando Deus tem um propósito, ele cumpre. E foi uma benção, desde então tamo junto, né? Tamo junto aí no serviço público, já fazem agora 5 anos, né? Tive um período também como secretário do município, por aproximadamente 1 ano. Recentemente estava na Câmara de Vereadores também e agora estou na prefeitura do município. Que bom, que bom. E, sobretudo, eles são cristãos. 100%. Isso é o mais importante. Queremos aqui já adentrar, sair um pouco da figura pública e conhecer vocês. Em que momento vocês conheceram a Cristo? Como foi esse primeiro contato? Porque tem vários jovens, várias pessoas que estão assistindo e eles veem a pessoa da figura pública e acabam esquecendo que a gente é ser humano. Tem um primeiro contato, o Gabriel já muito bem disse, o Gabriel Córdova, o primeiro contato com profecias e tal, o Prestes da mesma forma, mas eu queria conhecer vocês como cristãos, como pessoas. Em que momento vocês tiveram esse encontro com Cristo? Não, que a gente sempre foi cristão. Em que momento vocês aceitaram? Ou se em algum momento vocês tiveram, que todo mundo tem, um momento de afastamento, como fizeram para retornar? Fiquem à vontade para... Tu sabe, Lucas, que eu nasci na igreja, né? Dormindo embaixo de banco de igreja lá no Santa Catarina. Então, a nossa caminhada na igreja é desde criança, né? Nascido, pai, a mãe, avós, enfim, todo mundo envolvido com a igreja. O avô, presbítero, foi dirigente de missões. Então, a gente sempre teve uma caminhada na igreja. Mas não é que tem aquele ditado que filho de peixe, peixinho é. Mas para a vida do crente, nem todos é assim. Nem todo filho de pastor, pastor é. Nem todo crente vai ser. Eu acredito muito que nós precisamos ter um encontro com Deus. E quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, que
de fato e de verdade entende, né, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando a gente entende que Jesus ele morreu por nós na cruz, e quando a gente tem uma experiência com Deus, aí sim você se torna um verdadeiro cristão e começa a seguir, né, a Cristo. E eu acho que meus encontros com Deus foram... Aliás, eu sempre tive uma vida muito... Tentei, pelo menos, né? Ninguém é perfeito, mas sempre muito correto na igreja, participando dos adolescentes, dos jovens, sempre muito certinho. Eu vou dizer pra vocês que eu nunca fui numa festa. Eu não sei o que é ficar bêbado. Eu, particularmente, não sei o que é. Eu nunca quis experimentar isso. Não que o mundo não ofereceu. Eu nunca me esqueço... Eu tive no aniversário de uma amiga minha que estudou comigo de 15 anos de idade. Então, fazem 12 anos atrás, né? Eu tô com 27. Há 12 anos atrás eu participei da festa de aniversário dela. E era uma festa do mundo, naturalmente. Eu vim ali, a gente estudava junto, eu vim participar do aniversário dela. Teve toda aquela cerimônia inicial ali, aquela baile de valsa. Enfim, foi muito bonito, o jantar. E aí, de repente, começou, né, a festa, literalmente. Começou a bebedeira. E aí vinha outro, um amigo meu, outro dizia, Gabriel, beba uma cerveja, beba, né, um whisky, beba não sei o quê. Ele já com 15 anos de idade. E eu sempre recusei, eu falei, não, eu não quero. Ah, mas você é muito crentinho. Não, eu não quero beber, eu não quero experimentar disso. E foi a um ponto de que, né, eu escolhi não viver essa vida, escolhi viver a vida de Cristo, escolhi viver uma vida na presença de Deus. Uma questão de princípio também. Uma questão de princípio, aprendi isso dentro de casa, Isso é muito interessante. Então, eu tenho para dizer para vocês que quando a gente tem um encontro com Jesus, quando Jesus fala com a gente, quando a gente vê, né, a presença de Deus, quando a gente sente, é como uma laranja, né? Você pega uma pessoa, veda os olhos dela, que ela não enxerga nada. Você dá um limão, a pessoa conhece o sabor do limão, porque ela experimentou o limão muitas vezes. Dá uma laranja, ela sabe o sabor da laranja, né? Aí você dá uma coisa com outro sabor, às vezes a pessoa fica, ué, o que é isso? Então, quando a gente sente a presença de Deus, é algo diferente. A gente conhece, a gente tem uma experiência com Ele. Então, aí começa a nossa caminhada de fé, nossa caminhada com Cristo, né? É ter, de fato, uma experiência com Ele. E aí a gente se sente parte disso, né? A gente sabe o quanto é bom a gente viver na igreja. Eu falei isso no culto ontem ainda. Como é bom a gente estar na igreja, como é bom a gente viver a presença de Deus, a gente ter Deus na nossa vida. Isso é extraordinário. Não é que não vamos ter luta, prova, dificuldade, não é isso, né? Mas é saber, a vida do crente é saber que vai ter prova, é saber que vai ter luta, é saber que vai ter dificuldade, mas a gente só sabe o resultado final, que vai dar certo, que é vitória, que Deus já abriu o caminho e dá tudo certo. Uma coisa que você falou que me pegou bastante, que fica aqui para você jovem, é que o ambiente não define quem nós somos. Nós podemos escolher. Nós podemos escolher. Press. Então, eu também nasci em lar cristão, né? Minha família, desde que eu sou criança, eles congregavam ali na congregação do Morro Grande. Meu primeiro contato, que eu me recordo, assim, foi com 9 anos. 9 anos, a pastora Goretti, esposa do pastor Mozart, né? Ela estava pregando lá no São Luís. Eu lembro que eu recebi uma profecia, né? Eu e minha mãe. Então, eu estava sentado com um grupo de crianças e eu comecei a sentir uma vontade de chorar, uma vontade de chorar. E eu lembro que eu corri pro lado da minha mãe, que estava no círculo de oração, e comecei a chorar. E ela pensou que alguém tinha brigado, né? Tinha tido alguma discussão, alguma coisa de criança ali. E eu falei, não sei, eu não consigo parar de chorar, mãe. E aí a pastora chamou lá pra frente pra orar. Minha mãe percebeu o que estava acontecendo e me levou lá pra frente. Né? E quando eu cheguei lá, ela vem com uma palavra, né, que era pra zelar, que Deus ia usar. E ali eu tive meu primeiro contato ainda sendo criança, mas, né, ali eu comecei a entender como que as coisas funcionavam, o que realmente era Deus falando. E com o passar dos anos, ali pelo ano de 2017, eu comecei realmente eu digo que ali eu me converti, né? Que eu fui ler a Bíblia, realmente entender aquilo que eu acreditava, porque até ali era só né, escutava... 2017 é um divisor de águas. Divisor de águas, sem dúvida. E ali a gente começou um projeto, que era o Remaking. Nós fazíamos o culto ali na Praça dos Bandeirantes. Nós começamos a fazer o culto ali na faculdade, né? Então a gente passava nas salas convidando, junto com o Felipe Moraes, o Kaká, né, alguns jovens ali da igreja. E começamos lá a instalar bateria, instalar som, microfone, decoramos a praça. E foi crescendo, foi aumentando o número de jovens, daí logo vem a pandemia, né? Então, mas a partir dali a gente começou realmente a entender o amor de Cristo e querer também compartilhar o amor de Cristo com as pessoas. E hoje estamos aí, trabalhando com a juventude também, né? Auxiliando o Felipe na Almadla, coordenando Redimidos, e tem sido uma benção. Tem sido uma benção. Você sabe, Lucas, Leandro, que a vida de fé, ela
você não tem como você querer convencer as pessoas se elas não experimentam isso, né? E teve uma viagem que me marcou muito. A gente está aqui no estúdio do Geel, e o Geel vai lembrar da nossa viagem para Passos Maia. Aquela viagem, eu nem lembro que ano foi, mas aquela viagem me marcou demais. Foi uma viagem missionária. Missionário. E parecia assim, vocês me conhecem, então não adianta não precisa você querer contar a história. Era R$100, se eu não estou enganado, era R$100. Parecia tão baratinho, né? R$100, sim, uma coisa, pô. Só que eu não tinha R$100 para dar, para ir na viagem. Eu não tinha, né? Você, poxa, mas o vô tinha mercado na época, mas a gente tava passando uma luta tão grande, uma dificuldade tão grande, que não tinha dinheiro para comprar café para vender no mercado. E eu não tinha R$100 para ir naquela viagem. O pai ia, a família ia. E aí eu nunca me esqueço, eu fui para casa orar. E aí eu orei e falei, Jesus, meu sonho, eu queria muito participar dessa viagem. E aí o pai me ligou, mas olha, foi algo de Deus, porque imediatamente o pai me ligou e falou assim, eu já paguei pro Geel a conta, ela tá pago, você vai ir. E aí eu fiquei feliz, mas assim, mas não foi uma viagem normal de ir lá evangelizar. Ela foi uma viagem diferenciada, né? Só quem foi naquela viagem sabe o que eu tô falando. Foi uma viagem diferenciada, onde a gente realmente pôde sentir a presença de Deus. Deus falou muito forte conosco, ao ponto de que a gente foi jantar dentro da igreja e tinha gente que não conseguia sair dentro do ônibus, porque foi impactado pela presença de Deus. E dentro da igreja as pessoas comiam, elas se serviam chorando, assim, era uma coisa extraordinária. Experiência com Deus, uma coisa, né, que não adianta a gente querer contar muito, é só vivendo para realmente a gente sentir. E são esses momentos que fazem a nossa fé acrescentar, né? E faz a gente permanecer. Então, resumidamente, vocês não tiveram nenhum momento que se afastaram da presença de Deus ou da igreja? Não, eu não me recordo de nenhum momento assim que eu saí realmente, falei, não, vou aproveitar esse mundão aí, não. Eu acho que fui só eu mesmo. Acho que foi só porque o Leandro também ele não teve esse contato. O Lucas tem umas histórias aí que eu já ouvi. Fica para um outro podcast. Mas a gente sabe que existem pessoas nesse momento, né? Jovens que passam por esse momento difícil, que se afastam, né? E como vocês aí estão conosco, nós queríamos saber que conselhos vocês dariam para essas pessoas que estão passando por um momento de afastamento, que se afastaram da igreja, de repente por uma palavra, por um acontecido que aconteceu, né? Que conselho vocês dariam para esses jovens, né? Principalmente para jovens que passam, né, por momentos difíceis dentro da igreja, né? Eu falava ontem lá na congregação do coral, né? Nós tivemos lá, teve um culto de jovens. E eu li aquele versículo, combati o bom combate, né? Nossa. E eu li ele justamente para falar sobre o final da vida. Eu acho que o maior conselho que a gente pode dar é a pessoa se conscientizar de como vai estar o final da sua vida. Porque você pode escolher uma vida de erros, uma vida no mundo, uma vida, seja lá o que queira viver, mas e quando o cabelo ficar branco, e quando chegar a idade, né? Quando colocar a cabeça no travesseiro, né? A gente escuta tantas histórias de pessoas que se arrependeram das escolhas que fizeram na vida, e eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é aprender com eles. Né? Então eu contava que eu peguei um Uber esses dias, e aquele rapaz chegou e estava escrito assim no para-brisa dele, se não fosse o Senhor. E eu pensei que ele era cristão, eu entrei no carro, né? E ele já começou a contar a vida dele imediatamente. E ele falou, olha, eu fui alcoólatra por 15, 16 anos, minha vida foi destruída, minha mulher me traiu, eu vivi na prostituição. Meu Deus. E ele foi contando a vida dele, contando. E ele perguntou, você é da igreja? Ele viu que eu tava com a Bíblia, viu que eu tava, né, com a roupa do culto. Eu falei, sou da igreja. Daí ele falou assim, não saia, porque eu me arrependo. Então acho que o maior conselho que a gente pode dar é esse. Pense no seu futuro, né? Porque o momento, ele é muito legal. O pecado é prazeroso. Se não fosse, ninguém entraria no pecado. Mas, e o futuro, né? Então, talvez refletir dentro desse aspecto possa fazer com que pessoas que talvez hoje estejam vivendo isso, assistindo a gente, escolham uma mudança de vida, tomem essa decisão. Porque não vai vir um anjo dos céus dizendo, mude o caminho, porque são escolhas que a gente tem que fazer, né? As escolhas de hoje refletem o nosso futuro, né? Reflete o nosso futuro. Tem um versículo bíblico que eu gosto bastante, que é Gálatas, capítulo 5, diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá, isso também ceifará. Ou seja, é perceptível dentro dessa conversa. Nós somos aqui homens casados, o Gabriel também, o Prestes está esperando no Senhor. Mas nós podemos concluir e perceber que a melhor fase para servir a Deus, quero lançar aqui na mesa, provavelmente é na juventude. É verdade. É na juventude, porque a partir do momento que você casa, que você tem os compromissos materiais, tem um tio Leandro, a gente estava conversando sobre isso, se a gente pudesse contar
e ao longo dos podcasts a gente vai falando, mas a melhor fase da minha vida, se nós estamos em pé hoje, vocês e assim por diante, é porque na juventude a gente gastou os nossos dias ao Senhor. É porque na juventude a gente teve esses primeiros contatos. Então, eu acho que se nós pudéssemos dar um conselho também, né, aproveitando esse momento, que esse é o objetivo, seria não sair dos caminhos do Senhor. Mesmo de arrasto, mesmo com problema todos nós temos. Nós estamos aqui com duas figuras importantíssimas, tanto da nossa igreja quanto da nossa cidade. E podemos ver que vocês são humanos como nós. Que vocês são seres humanos como a gente. Podemos concluir, então, que na juventude acreditamos que é a melhor fase para servir a Cristo. Sem dúvida. E uma coisa muito importante também, Lucas, é o ambiente. Né? A gente vê muita gente entrando no caminho errado por conta do ambiente. Então, tá perto de pessoas que fazem as coisas erradas e naturalmente vai sentir o desejo de fazer as coisas erradas. Né? A gente vê tanta gente que começa a andar com pessoas que não deveriam, estar em locais que não deveriam, que vão aos pouquinhos, sem nem perceber. A Bíblia fala das raposinhas, né? As raposinhas devagarinho vai acontecendo. Então, acho que o ambiente é algo muito... Já dizia os sábios, né? A gente é a média das 5 pessoas com que a gente convive. Verdade. Então, se a gente convive com pessoa que só vai em festa e só vive, né, bebendo, enfim, tantas coisas no mundo, provavelmente a gente vai seguir esses caminhos. Então, o ambiente que a gente vive é muito interessante. Acho que é isso que nos leva a ter essas experiências com Deus. Uma coisa, né? Como um conselho. Olha, viver com Cristo não é uma vida fácil. A gente tem aflição, a gente tem luta, a gente tem dificuldade, a gente tem prova, mas não tem nada melhor no mundo que a gente sente paz no coração. E quando a gente sente paz no coração, é a presença de Deus que a gente carrega. Isso é algo extraordinário, né? Vocês sabem, eu perdi a avó, perdi a mãe. Um ano depois minha esposa engravidou, ela perdeu o bebê, a gente teve uma dificuldade gigante na família. Uma prova, né? Sabe? Foi muito difícil. E aí até as pessoas, mas como é que você aguenta isso, né? Por parte da mãe, eu sou filho único, né? Como é que você aguentou isso? E às vezes ia pra trabalhar, ia correr atrás e... Tinha que atender bem as pessoas. Atender bem as pessoas, eu só resumo que é a presença de Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda. Glória a Deus. E quando você entende isso na tua mente, que é Cristo, né, que nos garante a vitória, literalmente, a gente vive em paz. Isso é o melhor remédio. O melhor remédio, conhecer a Cristo. Podemos concluir então que conhecer a Cristo é o remédio fundamental para todas as dores. Pega essa dica aí, jovem, nosso ouvinte. É verdade. Bom, dando início então ao nosso segundo bloco, a gente fez uma pesquisa de campo, perguntando para as pessoas, para elas nos definirem a política como uma única palavra, e também para que elas, dado essa apresentação, elas falassem um pouco. E a gente, em seguida, fazer a seguinte pergunta: e se este vereador, se esse servidor público for um cristão, você ainda assim acreditaria na política? As respostas que nós tivemos, né, Leandro, elas não foram muito plausíveis, não foram muito legais, mas sempre quando a gente falava assim, e se o vereador for cristão? E se o servidor público for um cristão? Aí eles diziam, precisa-se ter princípios. Aí o peso é muito maior. O peso é muito maior. E eu queria perguntar para vocês, na visão dos senhores, que já estão inseridos lá dentro, que já conhecem a política, vivem isso na veia, gostam do que fazem, por que existe tanto preconceito contra a política, até mesmo de cristãos? Eu acredito demais que a política, por muitos anos, ela foi levada por um caminho errado. Porque a política, no fundamento real da palavra, é você cuidar da cidade. Né? É realmente você zelar pela cidade, administrar os impostos que as pessoas pagam e pagavam na época, e é realmente você cuidar da cidade. Então, ela no seu conceito básico, ela é muito fácil de você fazer, de você lidar, é muito tranquilo. Só que por muitos anos a gente teve muitos escândalos, muita coisa errada, né, que foram frustrando as pessoas com relação à política. Corrupção, roubos, né? Enfim, uma série de questões que todos nós nos decepcionamos com relação à política, né? Na prática. Porque a política feita com... Eu sempre falo, a política feita com P maiúsculo, ela é muito boa. Ela muda a vida das pessoas. Eu tive a oportunidade de entregar quase 500 escrituras, e alguns dias atrás, lá no bairro Nadir, mais 131. E não tem coisa melhor, né? E mais satisfatória para nós
para mim, como político, é você ver a alegria no rosto das pessoas quando ela pega a escritura e ela diz: agora esse terreno é meu. Ali na habitação, uma senhora que a casa estava caindo, a gente entregou a escritura, ela foi lá no banco, pegou um recurso, um financiamento, hoje ela construiu uma casa linda, destruiu a casa dela, fez uma casa nova por conta da escritura. Isso não tem preço, sabe? Então a política é feita com responsabilidade, com P maiúsculo, isso de fato muda a vida das pessoas. Mas quando as pessoas têm esse preconceito, é natural e a gente precisa, é claro, que tentar mudar isso, né, com exemplos, com atitudes, mostrar que de fato a gente pode fazer diferente, a gente pode tentar mostrar um outro lado da política, que feita com responsabilidade, ela é muito boa, inclusive. Mas quando se torna de um cristão na política, naturalmente o peso é muito maior, porque as pessoas esperam muito mais e nada mais daquilo que a gente também pode oferecer. Eu tinha um amigo meu que faleceu, o vereador Bruno. O Bruno era um baita de um cara, sabe? Ele faleceu há algum tempo atrás, foi vereador comigo, a gente se elegeu junto na primeira eleição minha, a dele era a reeleição já. Eu criei uma amizade muito bacana com o Bruno. O Bruno fumava, né? Um tempo ele parou, depois ele voltou a fumar. O maior sonho do Bruno era ser pai. Ele não conseguiu ter filho, né? E o sonho dele era ser pai. Toda sessão, não vou dizer que toda sessão, mas a gente descia lá do plenário e a gente ia lá na garagem. Às vezes no meio da sessão, eu via que o Bruno dava uma saída, eu ia atrás do Bruno. E eu conversava muito com o Bruno, só eu e ele, a gente conversava demais. Em vários momentos eu consegui falar de Jesus pro Bruno. Ele falava assim: Gabriel, meu sonho é ser pai. Eu tô tão velho, tão velho não, né? Mas ele dizia assim: eu tô tão velho, no dizer dele, tinha 46 anos. Velho. Eu tô tão velho que de repente eu vou ser vô do meu filho. Eu falei: Bruno, Deus pode te dar um filho. Né? Ele tinha uma questão na saúde dele, da esposa, fizeram tratamento, mas não conseguiu. Eu falei assim: Jesus pode dar, é Jesus que pode endireitar teus caminhos. Eu falava de Jesus para ele com muita alegria. Convidei algumas vezes o Bruno para ir na igreja e eu consegui levar o Bruno na igreja antes dele falecer, ali na sede, num culto na sede. De repente chegou eu, né? Só avisei o pastor Elias, falei: vou levar um vereador aí, mas não vou levar para fazer politicagem, vou levar para ele ouvir a palavra de Cristo. Então, assim, quando a gente está na política e tem esse peso de ser cristão, a gente tem uma responsabilidade maior, porque às vezes as pessoas nos julgam, né, por simples, às vezes, uma palavra, né? É o pastorzinho, não sei o que e tal. De uma forma pejorativa, né? E a gente precisa realmente tentar dar exemplo. Eu não sou perfeito, eu erro, a gente falha, às vezes a gente erra, né? Mas eu tenho ao máximo tentado, assim, dar exemplo, a gente poder, né, fazer com que as pessoas sintam orgulho da gente, né, no meio que a gente está trabalhando, né, e a gente foi chamado. Como a gente tratando de um assunto político, desafio, né, do cristão, do jovem cristão, como vocês são, ainda existe muito preconceito na parte da igreja, falando, né, contra a política. Mas a Bíblia nos dá ênfase, né, que a política, ela vem de Deus, né, não vem dos homens. E quando o cristão ele se desinteressa pela política, ele acaba deixando brechas para outras pessoas governarem. Então, se a gente não criar interesse, né, por esse assunto política, quando as regras, as leis foram feitas, né, graças a Deus que hoje já está mudando muito, né? E nós temos muitos crentes na política. Sim, exatamente. Né? Mas como igreja, a igreja precisa perder esse preconceito e entender que a política ela vem de Deus. E com certeza é melhor ter um bom governante, né, com princípios, do que um mau governante liderando e depois a gente não tem como cobrar, né? É verdade. Eu acredito também, Leandro, que esse preconceito ele é uma via de mão dupla. Muitas pessoas talvez entraram, porque eu acho que ninguém entra na política querendo fazer coisa errada. De início entra com uma boa intenção. Mas vê talvez ali as propostas, né, os banquetes que vêm à sua frente e acabam tomando um caminho que não é bom. E isso, obviamente, mancha a imagem dos cristãos que estão na política. Mas também tem o outro lado da população que talvez não dedica o tempo para pesquisar, para ir atrás, para entender, para ver o que realmente aconteceu, para ver como que as coisas funcionam. Então fica ali refém só de uma manchete, refém só de uma publicação do Instagram. Vive do ditado popular. Não sabe onde procurar, não sabe onde pesquisar, não sabe onde... E aí, quando não tem informação, qualquer narrativa tem validade. Tem validade, né? Então a gente vê, o Gabriel, né, é testemunha, a gente vê muito na política, principalmente no cenário estadual, nacional, coisas que a gente que está um pouco mais envolvido sabe que não é bem assim que funciona, mas as narrativas que se criam para o Estado, para o Brasil, são totalmente diferentes.
Então, eu estou lutando pelo plano A. A gente sabe que o plano A não vai funcionar. Estou lutando pelo plano B. A gente sabe que não vai funcionar. Mas entregam a narrativa, o povo recebe, né? E Compra não, a ideia, né? compra a ideia, não pesquisa, não vai atrás, não se importa em averiguar as informações. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. É tanta falta de exemplo de muitas pessoas que passaram, sejam cristãs ou não sejam, né? Tivemos muitos casos de escândalo em nosso país. Mas também a população engessada ali, se entregando só para pequenas manchetes, para coisas nesse sentido, né? Então, acho que é uma via de mão dupla que faz com que esse preconceito aconteça e esteja como está no nosso cenário. E é uma questão, assim, que eu separo muito a política local, né, regionalizada da política nacional. Porque tem muitos assuntos, né, que nós não debatemos no município. Que quem precisa debater e quem precisa realmente decidir é lá em cima, lá em Brasília, é que muita coisa acontece. A política regionalizada, ela é muito do dia a dia da pessoa, sabe? Da boca de lobo entupida, Da rua. né, Né? da rua, Iluminação. da iluminação, da escritura que ela não tem, da saúde que ela vai lá. Então é muito mais regional do que... E você acha que, como vereador, vindo como o Prestes muito bem apresentou, que é uma via de mão dupla, essa cobrança das pessoas, ela é muito maior para cima de você em questões de resolver problemas que não estão no cargo do vereador? Não, existe essa compreensão que existe um limite do servidor público, do vereador, que até aqui eu posso ir, daqui eu não posso ir. Existe as pessoas conseguem compreender isso? Talvez não. Eu acredito que não ficou muito claro na época o que é a função de cada um. Por exemplo, a função do vereador é legislar, fiscalizar, né, e representar os anseios da comunidade. E o vereador não tem função de executar, né, ele não consegue fazer as coisas, não consegue... Isso é função do poder executivo, poder legislativo e poder executivo. Acho que essa, né, distinção de poderes não é muito clara para a mente das pessoas. Mas tudo bem, eu não reclamo e de repente as pessoas não tiveram clareza nisso, mas chega assunto de todo modo pra gente. E o que eu puder ajudar, talvez não esteja no meu alcance, talvez não é a minha alçada, não é aquilo que eu consiga fazer, mas as pessoas, eu não julgo as pessoas também, porque o vereador que ela procura primeiro, talvez ela não vai na porta do prefeito. Talvez né? essa nem tenha essa informação. Talvez ela de não onde tenha que essa ela pode informação. ter. Então eu não quero, é uma via de mão dupla, mas eu não quero julgar as pessoas por não ter essa informação, porque é nós é na gente que ela votou. Não, eu votei no Gabriel, então eu quero que o Gabriel me ajude. E eu tenho essa função também de poder ajudar, de tentar, né, compreender, de tentar entender o problema. Vou dar um exemplo. Hoje, né, um amigo nosso, né, um irmãozinho da nossa igreja, inclusive, me ligou lá dos índios. Lá pra frente dos índios lá. E aí eles estão com falta de iluminação e tal. Eles uma luz e eles fazem vários rabichos ali pra chegar a luz pro pai, pra irmã, não sei o que e tal. Eles queriam um entendimento, o que eles poderiam fazer. A função é minha de ir lá ligar a luz? Não é. É da Celeste que tem que ir lá resolver. Mas eu vou deixar ele na mão? Não vou. Não vai deixar. Essa semana, acho que quinta-feira eu vou lá, visitar ele lá. Vou lá em loco, ver qual que é o problema, de repente tentar encaminhar pra Celeste, lá fazer a ponte. Então as pessoas nos veem como uma esperança. E acho que é isso que define também, a gente poder ajudar. E eu não reclamo, aliás, corro atrás, se tiver no meu alcance eu tento fazer. É claro que tem algum momento que de repente tu não consegue fazer, chega num momento que tu... Tudo tem um limite, né? E aí tu diz, olha, aqui eu não consigo, tu tem que fazer outro caminho, enfim, mas a gente sempre está à disposição. A vereança é uma atuação mais realmente cara a cara, né? Do dia a dia. Mais dia a dia, mais olho no olho, a gente acompanha o Gabriel há anos já, que é um negócio mais problemas que acontecem da noite pro dia, que chega, né? Então, como o Gabriel disse, é totalmente diferente do cenário estadual e nacional. Inclusive, eu já trouxe aqui uma listrinha de cobrança. Brincadeira. Só me passar. Pode passar. Gabriel, né? Nos conte a tua experiência quando você pisou na Câmara pela primeira vez. Qual foi teu medo? Primeira vez, eu fui, antes de ser vereador, muitas vezes lá, né? Eu sempre quis entender o que era a função do vereador, eu tava lá no mercado trabalhando, tava pesquisando o que faz o vereador, qual que é a função... Até a gente pode ir, o que faz o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário. Eu sempre tentava entender isso, né? Mas a primeira vez que a gente chega lá, né? Muito inexperiente ainda, né? Vou dizer como vereador, no dia da posse, dia 1º de janeiro. Dá um frio na barriga, terno. né? Vestiu terno, era pandemia, a minha família, ninguém pôde ir.
literalmente foi autorizado só eu ir tomar posse, né? Você é um jovem, né? É, No meio do... mais novo O mais novo. e continuo sendo mais novo. Né? Passou 4 anos, mas eu continuo sendo mais novo da turma lá, dos 16 vereadores. E era um peso da responsabilidade. Eu sabia que o meu tio, Madruguinha, tinha feito muito, né? Um baita de um cara trabalhador, já faleceu, né? Vocês sabem, mas tem gente que vai assistir que não sabe, né? Então, Madruguinha já faleceu faz aí alguns anos já, meu avô já faleceu. Então eu também carregava aquele peso, né? Aquela responsabilidade, né? De pô, Fazer representar, igual ou mais. Né? tentar fazer melhor em outro tempo, né? Outra era da digital. Mas foi uma responsabilidade, assim, um frio na barriga, dá aquela sensação de falar, meu Deus, e agora o que eu faço? Mas eu acho que as coisas vai no dia a dia, sabe? Eu sempre tenho um ditado, é no passo do gado, devagar e sempre. A gente não pode acelerar muito que cansa. Se parar, né, acabou tudo. Então a gente tem que ir devagarinho. Com constância, né? Fomos conhecendo como que funciona a casa, conhecendo como é que funciona o poder público. Eu falei hoje ainda para 2 vereadores, agora antes de vir para cá, que a política me aprendeu a ser manso. Porque a política nos traz mansidão. Mansidão porque as coisas não acontecem da forma que a gente quer, na velocidade com que a gente quer. Tô precisando ir pra política, então. É que no poder, na vida privada, vou te dar um exemplo. Você quer trocar de celular. Eu vou lá, vou comprar o celular novo. O iPhone 17 Pro Max que lançou. Se tu tem dinheiro, tu vai lá e compra na hora. Comprou, pagou, tá tudo certo. O celular é teu, tu pega no mesmo dia. Na política não é assim, na prefeitura não é assim. Na questão pública não é assim. É tudo demorado, né, Prestes? A gente sofria, nós somos secretários juntos. É demorado, é enrolado, as coisas não saem, as coisas não andam. É muito Daí- burocrático. Daí tu consegue um recurso pra uma determinada coisa, lá pra rótula do Conte lá. Daí tu consegue um recurso pra lá, as coisas não vai, e falta isso, e falta o governo pagar o dinheiro, e falta aquilo. E... Agora vai. Não, falta uma Agora vai, assinatura. agora- Meu Deus. Agora falta uma assinatura do Lucas, e daí vai Depende atrás de do muitas Lucas. pessoas e muitos blocos. Então tu aprende a ser manso. Isso só conquista na experiência, né? Eu posso dizer com um pouquinho de experiência, de 4 anos, mas eu tenho colegas vereadores lá que às vezes querem as coisas mais rápidas, né? Ai, vou fazer. E teve um colega lá que queria apresentar um projeto de lei que ele achou que ia mudar a cidade com aquela lei. E eu falei, olha, não é assim que funciona e tal. Né? E a gente, enfim, né? Apesar da pouca idade, 4 anos de experiência e ainda mais a gente passou pela prefeitura, que é, né, 10 vezes mais louco, assim. É uma coisa, assim, fora da curva. Uma rotina pesada. Né, Prestes? A prefeitura é uma Muito. coisa... Quantos ofícios a gente assinava por dia, mais ou menos, assim? Era... Uns 15, 20 ofícios. O Prestes que assinava Mais, meus até ofícios. mais. É Ministério Público, é você ir lá, é dar depoimento, é isso, é aquilo. Mas é assim que funciona, né? A gente, não tô reclamando, a gente tá aqui pra servir com excelência, né? Com muita dedicação, inclusive, tentar dar nosso melhor, Que bom. né? E a gente poder, é claro que dia após dia a gente tentando fazer coisas que realmente dê resultado para as pessoas. Uhum. Você falando do, né, vereador Madruguinha, como é conhecido, tinha esse caráter, né? Esse caráter de ajudar todo mundo. Na época ali, né? Logo que eu nasci, essa semana ainda estava conversando com a minha mãe, né? E ela disse que quando eu nasci, quem foi buscar ela foi o Madruguinha. Madruguinha. Então muitas pessoas... Uma curiosidade. muitas pessoas. Eu, quando era criança, eu caí e machuquei aqui minha sobrancelha, que tem a marca até hoje. Quem me levou no hospital? Madruguinha. Madruguinha. Foi lá em casa, licença, pegou pequenininho, levou lá em casa. Ele sempre estava disponível, já tinha essa visão. É a questão do cargo que a gente acabou de falar, né? É. Não era a função dele. Não era. Não era a função dele. Né? A função do vereador não é levar a pessoa no médico, não é ir buscar a pessoa, mas de fato faz aquilo, né? Por Queria boa Com paixão, intenção, queria ajudar, né? né? Queria fazer algo a mais, queria ir além. Aham. E na campanha, quando a gente ia com o Gabriel, né, logo ali em 2020, que ele se apresentava, né, como neto do Vidal, sobrinho do Madruguinha, quantas histórias a gente não ouviu? Nossa. Porque ele me arrumou isso aqui, porque ele fez aquilo lá, porque ele pegava aqui a enxada na frente de casa e arrumava quando tava estragado. Então, assim, uma pessoa que realmente amava o que fazia. Não Deixou fazia um pelo legado, né? dinheiro, não fazia pela obrigação, fazia porque amava. Que E amava. Uhum. eu não cheguei a conhecer, mas É escutei claro, mais em histórias outros tempos, né? que a legislação era... Em outros tempos, Ele né? foi- Ele tá falando Aham. de 30 anos atrás, Em né? 1989 ele se elegeu a primeira vez, né? 89. E foi vereador até 2000 e... Eu publiquei essa semana ainda que era o dia do vereador, eu Sim, publiquei eu vi. ali, Verifica lá, pessoal. ali na minha rede social, né? Foi de 89 a 2004, acho que é, 3, uma coisa assim. E o vô foi de 1998, o ano que eu nasci, até 2002. Até Se não tô 2002. enganado, foi isso. Pressa, como a gente tá nesse assunto tão interessante sobre a política, eu queria te fazer uma pergunta. Como nós estamos bem inseridos dentro da igreja, qual a importância da política dentro da igreja?
Lucas, eu acho que 100%, né? Porque, querendo ou não, tudo, a política, ela envolve tudo. Todos os aspectos, todos os lugares que você foi, em tudo tem política. Em tudo, né? Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente deixa passar, Mas a política mas tá lá. sempre teve uma liberação, teve um alvará, teve um projeto de lei que um vereador fez, teve, né, um projeto de decreto. E se o cristão não tiver envolvido nisso, ou se ele não tiver a consciência da importância que a política tem, ele não se insere. E se ele não se inserir, outras pessoas com outras ideologias, com outros princípios começam a entrar, né? E talvez a gente perde o espaço de falar aquilo que a gente queria, Exatamente. né? De levar o evangelho. A gente tem vivido um tempo, principalmente na questão ideológica, acho que é o principal ponto, né? Que acredito que em não muito tempo a gente vai ser impedido de falar diversas coisas que realmente são as coisas que a gente acredita. Então, se o pessoal da igreja, se os cristãos, né, não começarem a entender isso, né, a estudar, a ir atrás, Se impor, né? a se impor, a querer falar, né, a não ser morno, né? A Bíblia nos ensina a não ser morno. Então, a mornidão, ficar quietinho, se ocultar, às vezes Passivo. é mais confortável, mas não vai ser confortável para gerações futuras, As né? gerações futuras. Né? Os maus governantes, eles existem, então a gente tem que escolher os bons. Exatamente. Até parece que é uma história bíblica que está se repetindo. É cíclico, né? É cíclico. Coisas vão- É cíclico. Sem dúvida. Né? Se o Gabriel quiser dar a palavra dele, né? Qual a importância da política dentro da igreja. Acho que o Prestes resumiu muito, né? Em qualquer ponto da igreja aqui, existe a política. Eu vou dar um exemplo da minha vivência, né, como secretário. Passava ali quase todas as coisas que aconteciam na cidade, passava por ali. E por várias e várias vezes nós tivemos casos de denúncias contra nossas igrejas. Não tô nem dizendo da nossa Denominação. né? De outras também. Por som alto, por aquilo e por isso e tal. E que aí de uma simples denúncia, às vezes vira um problemão gigante. E que, por muitas vezes, né, a gente conseguiu salvar muitas. Porque aí vai pro judiciário, né? E aí, enfim, E né, por tem erro de todo um uns, sistema, né? por erro de uns pode virar lei e regra para todos. Perfeito. Exatamente. Né, tinha uma igreja aqui em Lages, que eu não vou falar nem o local, e aí a Lages é grande, então a gente consegue. Mas essa igreja ia até muito tarde, com som muito alto. Mas era alto mesmo, assim, né? Então, do lado morava uma pessoa que trabalhava na macumba, que fazia macumba, e aí já viu, começou a denunciar a igreja, aí chegou pra nós, eu chamei o pastor da igreja, falei, olha, tem que regularizar aqui e tal, a gente foi e ajeitou, né, e a igreja tá bem, como teve outras que não se adequaram. Então, literalmente é isso, né, acho que a política ela faz parte do dia a dia da igreja, às vezes a gente não percebe, né, mas em tudo há um movimento político. E ainda mais, né, nos tempos que estamos vivendo, o Prestes falou muito bem, questão ideológica, que é muito decidido lá em cima, Sim. né, que ano que vem tem eleições federais, a gente precisa estar muito atento a isso, essa questão ideológica, né, de tantas coisas que vem acontecendo, né, de matar uma vida, ideologia de gênero, tantas coisas nesse sentido que são muito tristes, que vão contra nossos princípios de fé, de cristão, de família, Sim. e que a gente precisa estar muito atento a isso. E que hoje em dia não estão mais escondendo, né? Não sei se só eu que estou percebendo, mas está bem escancarado em mídia social, em jornais, em novelas e por aí vai. Então cabe a nós, como cristãos, saber que a política ela é importante para o nosso dia a dia, para dentro da igreja. E repito, se nós não colocarmos bons governantes, os maus vão liderar. Sem dúvida. Os É maus verdade. vão liderar. Quando os bons se ausentam, os maus... Os maus A lideram. gente Se estava infiltram. conversando isso nessa semana ainda, que às vezes a pessoa, né, independentemente sendo política ou não, que tem bons princípios, né, que é uma pessoa de visão, que é uma pessoa, né, vamos dizer assim, de um bom senso, acaba não aceitando algum cargo de liderança, né, de governar, e quando ela não faz isso, outras pessoas vão tomar esse cargo. E essas pessoas, às vezes, podem ser pessoas com maus pensamentos, com más influências, e infelizmente vão levar pessoas, né, com os seus pensamentos, com as suas ideologias, e isso é um perigo, né? Então, Muito é o perigoso, momento de a gente, né, você que tem um bom princípio, de tomar uma posição, né? Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e
te ofereceram, né, uma posição, assuma, né, com responsabilidade, é difícil, a gente sabe que é difícil às vezes combater com essas pessoas, com tudo que acontece, mas se Deus, né, nos dá uma oportunidade de liderar, a gente vai liderar com princípios e com temor a Deus, para que a gente possa devagar conseguir mudar, né, o pensamento das pessoas, mudar de repente a influência nessas pessoas, né? Então, isso é Eu muito falava, importante. Leandro, lá no Santa Clara, teve um congresso de jovens, né? Sim. E eu citei lá sobre essa revolução que teve no Nepal, né? O país passou por uma revolução, principalmente liderada pelos jovens. E tem um rapaz, eu não me recordo agora o nome dele, o sobrenome é Arthur, alguma coisa assim. Ele com 16 anos começou a discursar na escola. E ele começou a falar que nós não podemos deixar nosso país se perder, nós não podemos... E ele falava com uma ênfase tão grande que os jovens começaram a ouvir ele e começaram um movimento de revolução. Né? E não entrando no campo especificamente político do país, até porque eu não conheço, mas o que eu falava para os jovens lá era, se um rapaz de 16 anos conseguiu inflamar toda aquela população, uma nação, para derrubar um governo comunista, por que os nossos jovens da nossa igreja não se posicionam dessa forma? Sim. Né? Se aquele rapaz, tratando de coisas mundanas, de coisas seculares, conseguiu inflamar e falar com tanta ênfase, que dirá nós, que temos Cristo ao nosso lado, que podemos se levantar, que podemos falar, que podemos, como vocês estão fazendo aqui, criar um podcast, criar, né, um evento, ir para cima, falar, ir para as ruas, né? Então, eu acho que talvez a principal mudança que precisa ter na nossa juventude, falando na igreja como geral, é o posicionamento. Posicionamento. Enquanto não tiver um posicionamento claro, as coisas talvez não vão ter uma mudança. Não vão fluir, né? Tem um versículo bíblico que ele vai exaltar isso, que é a mudança de mente, mas transformai o mundo pela mudança do vosso entendimento. Então, se um jovem que fez tamanha revolução sem Deus, imagine um jovem cheio de Deus buscando os ideais certos. É verdade. Não é? Imagine se um jovem se entregando. Mas eu acredito que tem uma geração que está se levantando, né, na nossa nação. Está se levantando. Temos casos muito bonitos aqui do Nicolas Ferreira, um jovem, né, da mesma idade que a nossa praticamente, que decidiu se posicionar. Deputado. Queremos você aqui, hein, Nicolas? Não podia perder. E um jovem extremamente usado por Deus, né, combate, né, aquelas coisas todas, e tem feito a diferença na nossa nação, né? Influenciado muitos jovens. E eu ia dizer isso, inspirado muita gente, né? Que viu que dá de você falar e dá de você se posicionar, que você não precisa ficar quieto, que você não precisa se esconder. Tem sido uma referência no nosso país. É essa força que o nosso país precisa, né? Sem dúvida. Porque uma pessoa é fraco, mas muitas pessoas juntas, né, fazem muita diferença. Que o nosso país precisa, nossas igrejas precisam, a juventude se entender como cristão. A gente pode ver muito bem isso no próprio evento do Redimidos, que começou com alguns jovens e hoje está tomando uma proporção, o Prestes vai dizer melhor do que todos nós que a gente tem acompanhado, uma proporção onde os jovens estão se animando, onde você tem avivamento acontecendo. Isso nada mais é do que o entendimento que o jovem já está compreendendo que ele, cheio de Deus, não tem quem segure. Não tem quem segure. A juventude inflamada tem muita força. Já dizia. A nossa cidade recebeu por muitos anos essa palavra de avivamento, que a juventude ia se avivar, e nós estamos vivendo agora essa promessa de Deus se cumprindo. É como você falou, a gente via ao longo dos anos, parecia que a juventude não queria se mexer, né? A gente ali com o Felipe na sede, a gente fazia sorteio para quem abraçasse mais jovens, para quem... E ninguém queria, ninguém fazia, E a gente ficava, meu Deus, o que está acontecendo? Será que o plano está errado? Mas não, né? Deus tem um tempo para todas as coisas, e agora a gente vê nos olhos da juventude essa vontade sem você precisar ficar, né, encontrando métodos. Virou espontâneo, e eu acredito que isso é um movimento que Deus preparou e que só vai crescer e não vai parar na nossa cidade. Esse avivamento, né, em geral, na igreja, né, com quase toda certeza, ele vai vir através dos jovens. Sem dúvida. O jovem, quando ele se aviva, ele aviva mais pessoas, né? É verdade. A gente tem experiência, né, com o Lucas, que a gente, né, cresceu junto, e quando jovem, né, na igreja e tal.
a gente inflamou nossa igreja, né? Eu 3 lembro. jovens. Eu lembro Eu, disso. Lucas e o Pedro. E o A gente Pedro. começou Quem a não buscar, sabe, o se Leandro e o interessar. Pedro são meus pais na fé. Se interessar por Deus, e a gente inflamou a igreja. E a gente nem percebeu. A gente foi perceber isso depois de casado e adulto, que a gente percebeu que por aquele avivamento a gente inflamou a igreja. Eu era criança e, apesar de você não sou muito velho, né, mas, E mas tudo eu lembro começou- muito disso. Eu acredito que além de tudo isso, né, acima de tudo isso, há uma vocação de Deus para cada um de nós, né? Sim, exatamente. Porque você calcule só, se todo mundo fosse chamado para ser político, quem estaria nos púlpitos pregando? Pregando. Ou quem estaria nas igrejas pastoreando? Quem estaria nas igrejas liderando? Então, para cada um de nós é um chamado. Chamado, né? Há um propósito de Deus para cada um de nossas vidas. Eu entendi que esse é o meu, né? Deus falou comigo, mas para você que está nos assistindo, há um chamado de Deus para tua vida, há algo de Deus, e independente da área que você vai atuar, seja de repente no judiciário, seja de repente, né, na medicina, enfim, em qualquer área da tua vida, há um chamado de Deus, e Deus quer te usar, Deus quer te levantar como um profeta, como um homem, uma mulher de Deus, para incendiar essa geração, fazer a diferença, né? E não tem dúvidas que será bênção. Amém. E também tem um outro lado, né? Que às vezes a gente só vê chamado em coisas grandes, né? E nós, como seres humanos, temos esse costume. A tendência, né? Então, para mim ser chamado, eu tenho que criar um evento Sim. grande com muita gente. Mas, como o Gabriel falou, eu vi ontem, eu estava junto na igreja, né? O irmão que agradeceu ele. Às vezes, uma alma, uma vida que você consiga mudar, que você consiga ajudar, seja na política, seja ministrando, seja louvando, seja evangelizando, já vale mais do que o mundo inteiro. Vale mais que o mundo inteiro. Então, talvez essa conscientização de nós cristãos, relembrarmos isso, É verdade. que nem todo mundo vai começar uma revolução, nem todo mundo vai começar um grande avivamento. Senão, como o Gabriel falou, se todo Tu mundo sabe fosse disso, político- Presto, falando? Na última campanha agora, né, eu fui pedir voto numa casa, eu e o Edinho. A gente chegou na casa, na verdade, para pedir voto. Só que nós não conseguimos pedir o voto. E eu saí de lá sem pedir o voto. Eu não sei se eu ganhei o voto da pessoa. Acho que ela nem viu qual era o meu número. Porque a pessoa, né, eu comecei a conversar com ela e ela começou a falar os problemas dela, a situação dela. Enfim, ela vivia numa depressão profunda, tinha perdido a mãe dela, não saía de casa. E no final das contas eu levei uma palavra de Deus para a vida dela, oramos por ela, a gente evangelizou em meio à campanha, esquecemos a política, né? A gente não fez ali campanha política, a gente orou por ela, eu convidei ela para ir na igreja. Eu vou te falar a verdade que se eu ver ela na rua nem lembro dela mais, mas eu falei para ela, vá na igreja, né? Convidei ela para vir no nosso culto na quarta-feira. Falei, vá na igreja pertinho da tua casa aqui, Deus tem uma palavra para ti. Então é isso, né? É uma sementinha que a gente vai plantando aqui e ali, e Deus vai abençoando, né? E isso vai dando frutos. Verdade. Tem lugares que eu não vou chegar, mas através de uma alma É que verdade. eu conseguir, essa pessoa vai chegar. Né? Essa Em pessoa vai lugares chegar. que eu não vou É chegar. o corpo de Cristo crescendo. Exato. É o corpo de Cristo crescendo. É a ideia desse projeto também, né? E é onde hoje o evangelismo ele tá um pouco diferenciado e nós sabemos que as mídias digitais elas tomaram conta de tudo. Uhum. Então o meio mais efetivo de evangelizar é através das mídias sociais. É através de um podcast, é através das tuas redes sociais, para a gente poder alcançar essas pessoas que muitas das vezes estão reclusas dentro do quarto. Uhum. Que estão muito tímidas, que não conseguem conversar, que o vereador não vai conseguir, que o servidor não vai conseguir. Quem sabe 2 loucos consigam. É, as redes sociais chegam. Vamos As conseguir, redes com sociais certeza. Vai chegar chegar, lá. sem dúvida alguma. Bom, chegou o momento da polêmica. Fica comigo ou com você, Leandro? Pode falar. A gente pensou bem, como fazer Olha que essa eu vou pergunta. exercer o direito de... Bem tranquilo. A gente sabe, como muito bem foi dito dentro da entrevista, tudo que gritou diante de nós foi que a política não é boa, que a política não presta. A gente sabe que, infelizmente, isso é da história do Brasil, que a política brasileira ela tem um submundo. Ela tem um submundo onde coisas acontecem fora das câmeras, quando estoura coisas gigantes. E nós sabemos que o peso por vocês serem cristãos, ele é muito maior. Uhum. Nós sabemos que existe esse mundo, e se chegassem até vocês, ou se já chegou, qual seria a postura? Pra mim, É pesada a pergunta, é polêmica. é pesado e eu respondo com muita tranquilidade, né? E Deus sabe do meu coração. Eu já respondi isso no podcast que eu participei alguns anos atrás, lá com os irmãos dos bairros São Luís. Eles me perguntaram assim, você já foi
Já te ofereceram alguma coisa, corrupção, ou algo nesse sentido, suborno? E eu disse que não na época e continuo dizendo que não. Não sei se vocês não gostam de mim, ou se eu represento uma coisa, né, legal, mas não chegou. Não tentaram me corromper, não tentaram me oferecer dinheiro. O Prestes sabe, eu vou falar que tudo que eu faço muito na política é tudo muito transparente, né? O Prestes, o Matheus, as pessoas que estão mais perto de mim, além da minha esposa, é claro, elas sabem muito das minhas ações. Eu compartilho tudo, né? É muito compartilhado. Eu faço um mandato muito compartilhado, muito transparente, principalmente com eles. Então, não chegou para mim, não chegou pedido, não tô dizendo que não vai chegar, né? Mas até hoje, nesse podcast, não chegou. E se chegasse, eu diria não, né? Não faço parte disso, não é aquilo que Deus me chamou. Eu tenho uma coisa comigo que, se fizer parte de algo errado, Deus não vai permitir que eu vá mais longe, né? Há um propósito de Deus para minha vida, eu não quero perder isso. E além de tudo isso, tinha muita gente que apostava que quando eu me elegesse, eu ia sair da igreja. Tinha muita gente que falava isso, o Gabriel vai se eleger e já vai vazar da igreja e tal. Não, eu entendi que eu quero ir pro céu, sabe? O céu é o resultado final, aonde eu quero chegar. E se eu fizer alguma coisa, né, nesse nível, né, talvez eu não vá pro céu. E eu não quero chegar a esse ponto. Eu quero servir a Jesus com alegria, né, sentir paz no meu coração, poder chegar em casa com a minha esposa, dormir em paz, tranquilo, e a gente saber que a gente pode, né, para ajudar as pessoas, fazer algo bom e a gente poder, né, estar dentro da igreja glorificando a Deus, e quando Jesus voltar a gente poder subir com ele, né, glorificando a Deus. Esse é o nosso objetivo. Então, se chegasse para mim, naturalmente eu falei, olha, não participo disso, não quero. Mas até hoje, se eu falasse para mim que chegou alguma proposta indecente, não chegou. Eu acho que nessas articulações que são feitas, como tu falou, no submundo, tudo é feito com muita cautela e eles sempre sabem quem vai aceitar ou quem não vai. Então tem uma frase, né, o diabo sabe para quem aparece. Então também comigo nunca teve, graças a Deus, nunca teve isso. Se tivesse também, a resposta com certeza seria não. Então, eu acredito que seja isso. Mas tem duas coisas que eu quero relatar. Uma questão é a questão de corrupção, né? É troca de favor em recurso, dinheiro, né? E tem uma questão na política que é uma articulação política. Isso eu não diria que seria corrupção, né? De repente o Prestes chega pra mim e fala assim, nós somos vereadores juntos, o Prestes vai concorrer a algum cargo de né, presidente de uma comissão, e o Prestes chega e me pede meu voto. E eu me comprometo com ele com o voto. É uma articulação política. A hora que eu me comprometer com ele com o voto, de repente, a hora que eu precisar do voto dele, o Prestes vai, por gratidão. Que não fere nenhuma legislação. O Gabriel me ajudou lá atrás, acho que eu vou... Isso na política é muito natural. É uma coisa, né, que, né, você conversa. É uma coisa... Aliás, a política é a arte de você conversar com as pessoas, né? Então é você conversar. Eu tenho ali na Câmara, as pessoas me conhecem muito, né? Por ser muito esse cara de tentar acalmar. Às vezes tem um brabo, outro lá, eu vou lá e acalmo, apazigo e tal. Então, uma questão é corrupção, né? Lavagem de dinheiro, toda essa... Outra questão é uma articulação política interna, uma articulação política que você, né, conversa pedindo voto, porque além do pedir o voto na eleição para as pessoas, né, você chega na Câmara, ou seja, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, seja lá, você tem outros desafios, né? Exatamente. Hoje mesmo nós montamos aqui em Lages a bancada evangélica. Antes era só eu e o vereador do Tororão, que nós éramos evangélicos, né? Agora nós temos 5 vereadores que eu sei que são evangélicos. É eu, o pastor Marcelo, que é pastor inclusive, um baita de um cara, gente boa, pastor da Quadrangular, o vereador Jonathan e o Nixon. Era isso. Pô, nós somos 5 vereadores. Eu propus, a gente vai montar uma bancada evangélica agora na Câmara de Vereadores. Hoje eu convidei na tribuna, eu convidei a todos pra gente participar da primeira reunião, né? E ali nós vamos ter que escolher um presidente da bancada evangélica. Pode ser eu, como pode ser outros, a gente vai ser um acordo, provavelmente, né? Se nós somos em 5, são 4 anos de mandato, talvez cada um fique 8, 9 meses como presidente. Então são acordos que são feitos, né? São naturais, né? Transparentes, naturais. A gente vê muita gente que entra na política e confunde isso. Principalmente políticos que entram
E aí, não, eu não vou articular com ninguém, eu não vou fazer nada nesse sentido. E aí acaba se tornando um político ineficiente, porque nunca vai aprovar um projeto de lei, porque nunca vai aprovar um Que um decreto. depende do outro, né? Um depende do outro, depende de conversa, tudo na vida acredito que é uma articulação. Para começar esse podcast, teve que articular com o Leandro, teve que articular com, né, um espaço para você fazer, então tudo é articulação e na política não seria diferente. Para nós, como cidadãos e cristãos, isso acende uma esperança. Isso prova que a nossa pesquisa, ela teve um escopo, teve um pano de fundo um pouco negro, mas para você que está nos ouvindo, que vai ver esse corte, tenha certeza que nós temos aqui 2 vereadores que nos representam, 2 servidores, e mostra para nós que a política não está perdida, que a política ainda tem uma esperança. Nós queremos, então, concluir, né? Passou rápido demais essa 1 hora. Passou voando. Né? Tô voando. Agradecer a vocês, louvar a Deus, né? Pela vida de vocês, pelo esse primeiro podcast, por ter acreditado, né? Nesse projeto. Nós acreditamos que vai dar certo. E louvar a Deus pela vida de vocês, né? Por ter aceitado, né? E se vocês quiserem deixar os agradecimentos de vocês e um conselho, né? Para o jovem que está nos ouvindo agora, que tem um sonho de entrar nessa carreira política, né? Que vocês deixem um exemplo de como iniciar, de como começar. E mais uma vez, muito obrigado, né? Por você estar aqui. Continue nesses princípios, sendo cristão, sendo fiéis a Deus, que eu tenho certeza que quando Deus é o nosso princípio, a nossa estrutura, com certeza a gente pode ir muito longe, porque essa estrutura aguenta e muito. É verdade. Obrigado, Leandro e Lucas, né? Parabéns. Tamo junto. Eu, por muitas vezes, me perguntei dentro da igreja, a gente sentava lá e eu me perguntava, por que tem tantos crentes parados dentro da igreja? Tanta gente que tá ali parado, vai num culto, daí volta pra casa na terça, daí na quinta vai no culto, volta pra casa, vai no domingo, virou uma rotina. Mas eu acredito demais que nós somos chamados para influenciar. E o que vocês estão fazendo aqui, nada mais é que influenciar pessoas. É só o primeiro, vai ter muitos pela frente, mas vocês vão influenciar pessoas. E eu falava, eu não quero ser aquele crente que vai ficar ali no banco, eu quero, né, não que o crente de banco não faça nada, né, mas às vezes a gente vê com essas pessoas, a gente sabe que estão parados, mas que a gente possa ser chamado para influenciar, né, para abençoar vidas, é o que vocês estão fazendo. Então parabéns pelo projeto, conte sempre com a gente, comigo, né, que Deus abençoe vocês, tamo junto, obrigado pelas perguntas, foi muito legal, né, essa proposta, não tenho dúvidas que os próximos serão melhores ainda, e eu espero um dia voltar aqui. Então, logo vão retornar e com certeza mudando o tema. É um prazer também, agradeço Leandro, Lucas pelo convite, né, por confiarem em nós para participar do primeiro. Muito obrigado pelo convite, tenho certeza que Deus vai continuar abençoando vocês, e os outros convidados vão estar aqui, né, esse projeto, acredito que nasceu no coração de Deus e não vai parar. E um conselho, acho que seria o temor a Deus. Tudo passa pelo temor a Deus. O provérbio diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, independente se quer seguir a carreira política, quer ser um servidor público, estadual, federal, municipal, se tem outros sonhos na vida, temer a Deus é o primeiro passo para tudo isso, porque ele vai direcionando, as coisas vão se encaixando, vão dando certo, né? E ele vai abençoando. Então, acho que seria isso. Mais uma vez, muito obrigado. Nós queremos agradecer, então, para você que vai nos acompanhar, siga nossas redes sociais, curte, comente e compartilhe. Até que Cristo venha, que eu convido que todos falem nossa frase. Até que Cristo venha, nós estaremos aqui declarando Maranata. Até que Cristo venha, nós estaremos aqui todos declarando Maranata. Amém.